Então, esse é o livro do Dr. Décio Iandoli Júnior, a partir aqui da página 274, nós temos o capítulo do perispírito. Como o texto ele é muito denso e longo, né, não tem necessidade da gente passar tudo aqui. Então, eu anotei algumas coisas para a gente chamar a atenção. Gostaria de mostrar aqui na Bíblia do Caminho que o tema perispírito está no Livro dos Espíritos. Então, eu estou aqui na Bíblia do Caminho, índice dos livros do Kardec, segunda edição do Livro dos Espíritos, a partir aqui da pergunta 93, se eu não me engano. Cadê? Opa, aqui, ó, perispírito, tá vendo? O tema perispírito está no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, pergunta 93. Mas vamos voltar então aqui ao texto do Dr. Décio. Ele faz referência aqui a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que explica a natureza material, né, e o princípio espiritual como princípio inteligente. Então, nós já sabemos que a Trindade Universal é Deus, né? Vou botar em vermelho aqui é Deus, a matéria, e o espírito aqui confundido com o princípio inteligente. Essa forma trina do universo. Deus como o criador de todas as coisas, a inteligência primária, mas os seus elementos básicos que ele cria, para que desses elementos básicos haja todo um desenvolvimento de cocriação, em plano maior e em plano menor. É o elemento material na sua essência mais inicial, né, mais pura, digamos assim, e a mesma coisa com o princípio inteligente. Então ele vai explicando que o ser humano é constituído de uma porção de princípio inteligente individualizada. Por quê? Porque o princípio inteligente, enquanto ele está nos reinos mineral, nos reinos vegetal e nos reinos animal, ele não tem uma individualidade, né? Então, quando passamos nesses estágios, né? Eu falo passamos, mas a gente não confunda o passamos como uma consciência, né? Essa individualização aqui, ela só acontece no reino hominal. Por isso que ele está dizendo aqui que o ser humano, ou seja, nós somos constituídos do princípio inteligente, mas individualizado. Então ele não está passando pelos processos de ausência de consciência, de ausência de pensamento contínuo, como é o caso que acontece nesses outros três reinos que antecedem a evolução do princípio inteligente. E então ele diz aqui que nós temos então o princípio inteligente, que está individualizado, e tem uma outra de matéria que se aglutina ao redor da primeira. Então, nós temos o princípio inteligente e uma parte de matéria que se aglutina ao redor, né? Esse conjunto, que é chamado de espírito, né, no seu processo evolutivo, é dessa forma que ele se manifesta no plano espiritual. Aqui ele está dizendo que essa camada que se aglutina ao redor da primeira é o perispírito. E aqui na frente ele vai nos dizer que desde as mais primordiais religiões e culturas até a ciência atual, passando por importantes pensadores, há uma consciência comum em relação à existência dessa estrutura ou organismo. E o Allan Kardec sempre explicou isso, né? O aspecto universalista da doutrina dos espíritos.
Sem o perispírito, ele vai dizer aqui para nós, ó, não há como imaginar o princípio inteligente em sua essência sem uma forma para visualizá-lo em sua individualidade. Então, manifesta o espírito através do perispírito, então a forma do espírito é dada pelo perispírito, né? Então, é o elemento que envolve o princípio inteligente. Muito bem. No caso dos encarnados, o perispírito é o intermediário entre o corpo físico e a alma, possibilitando-lhe os elementos de manifestação no plano físico com a utilização das suas experiências nesse plano para o seu progresso. Então, o corpo humano permite a manifestação do que é mais etéreo num ambiente menos etéreo, mas para que esta utilização desse corpo acumule experiências no ente etéreo, para que ele, com essas experiências, ele possa atuar para o seu progresso. É aquele escafandro que a gente colocou naquela parábola, naquele machal que a gente fez de um geólogo precisando buscar um tesouro no fundo do mar. Ok? Segundo Allan Kardec, né, a alma seria o ser simples, composto pelo princípio inteligente. Então, o espírito passa a ser um ser duplo. O espírito no sentido que o Dr. Décio está dando aqui, o espírito na erraticidade, né? Porque ele é composto pela alma e pelo perispírito. Na nossa desencarnação, nós seremos seres duplos, espírito que precisa do invólucro para que ele tenha essa forma. E esse invólucro é o perispírito. Mas o homem, então, ele se transforma num ser triplo. Por quê? Ele tem a alma e o perispírito, que eles são meio que carne e unha durante muito tempo. Então, a nossa composição humana é alma e perispírito. A humanidade da Terra, ela é composta de alma e perispírito. Gente, isso é um conceito muito importante. O corpo físico, ele é apenas um acessório. Importante, extremamente importante. Mas todos os projetos, todas as investigações, todas as determinações, todas as consequências, elas são enraizadas, oriundas e confirmadas aqui neste conjunto, alma e perispírito. E em função dessas definições e dessas avaliações do estado da alma junto com seu perispírito, o ser imortal recebe uma determinação, uma orientação e uma proposta para viver experiências num corpo mais denso, mas com a intenção única de ajudar este ser duplo aqui, alma e perispírito.